Tem gente que acha que eu ando de moto por causa da adrenalina, de viver intensamente, de viver no limite em cima daquela máquina, mas não é bem por aí. Eu ando de moto para não adoecer de pressa, não adoecer de ansiedade, de viver naquela vida automática, onde você acorda, se alimenta, trabalha, volta a dormir, para acordar no outro dia e voltar a essa rotina. A moto me lembra algumas coisas bem diferentes dessa vida automática. E é por isso que, às vezes, eu preciso andar de moto. Alguns dias eu tive que viajar a trabalho. E um amigo meu também tem moto. E nós decidimos ir de moto. Ele com a dele, eu com a minha. E a gente pensou, por que não? Se a gente gosta tanto de andar de moto, temos que ir lá a trabalho. Por que não ir de moto? A gente poderia ir de carro, é mais seguro. Talvez a gente não passaria tanto frio, tanto calor, menos vento. Enfim, qualquer mudança de clima, a gente estaria bem mais amparado dentro de um carro, não é verdade? Mas o carro não daria a sensação que a gente teve andando de moto. E olha que interessante, às vezes no carro você precisa sair de um ponto A para chegar no ponto B. E um caminho mais curto possível, para chegar mais rápido. Nesse dia, nós precisávamos sair do ponto A para chegar no ponto B. Só que a gente não fez um caminho curto, a gente pegou um caminho mais longo. E esse caminho mais longo foi só para poder passar na Serra do Rio do Rastro, aqui em Santa Catarina. Que lugar incrível, que lugar encantador. Se você gosta de viajar de moto e não conhece essa serra, você precisa ir lá. Você vai ver que é algo totalmente diferente do que você já conheceu. Mas o ponto aqui é o seguinte, que quando você anda de moto, você está vivenciando mais intensamente o momento. A sua presença, você está sentindo agora. Isso faz você sentir frio, sentir calor, sentir o vento, sentir vibrações. Enfim, você está exposto ao seu entorno e teu corpo inteiro está absorvendo isso. E isso te obriga a fazer uma coisa que hoje quase ninguém faz, que é praticar presença. Sentir aquele momento. Parar para respirar um pouco, parar nessa loucura de viver o mais rápido possível, de ficar rolando o feed, passando de um post para o outro. Você precisa sentir mais a sua presença, se desligar um pouco disso. E a moto te proporciona esse tipo de coisa. Mesmo aquela viagem sendo a trabalho, a gente decidiu transformar aquilo em um ritual. A gente não escolheu o caminho mais curto. Aquele desvio de mais de 200 km que a gente teve, simplesmente para passar naquela serra maravilhosa, fez tudo valer a pena. Então não foi sobre a chegada, não foi sobre ir trabalhar. Porque naquele dia, a gente estava decidindo o nosso caminho. E esses caminhos curtos talvez nem sejam sempre os melhores. Podem ser os mais rápidos, mas talvez não sejam os que te tragam mais felicidade para a sua vida. E no meio daquela serra, depois de ter passado bastante calor em cima da moto, a temperatura, enquanto a gente estava subindo, começou a cair. E logo aquele céu limpo que estava mostrando para nós o sol, já começou a ficar nublado. E lá no topo daquela serra, estava inteiro, cheio de nuvem. A gente não conseguiu ver nada, infelizmente eu não consegui ver aquela paisagem maravilhosa que roda nas imagens aí pela internet. Mas a sensação de estar lá é indescritível. Então naquela serra o tempo muda, o clima muda, a paisagem muda e curiosamente algo dentro de mim também mudou. E é engraçado porque a minha mente começou a ficar mais em silêncio, eu comecei a ficar mais concentrado, mais presente e naquela serra o tempo muda, a paisagem muda, a temperatura muda e curiosamente algo dentro de mim também mudou. A gente aprendeu que saúde é sinônimo de fazer exame constantemente, de tomar remédio, mas ninguém nos ensina que às vezes para a gente não adoecer, para a gente ter uma saúde boa, você precisa desacelerar por dentro. E aquela viagem naquela serra, aquele caminho, aquele trajeto me fez desacelerar, me fez me sentir mais presente, mais vivo, vivenciar mais o momento, fugir daquela correria do dia a dia, fugir de todos os problemas que eu tinha que resolver. Eles simplesmente foram embora, eles não ficaram martelando na minha cabeça.
E quando você não está presente, sua mente começa a buscar problemas para resolver, começa a imaginar futuro, começa a lembrar do passado, coisas que te deixam ansioso. Você começa a adoecer, porque você não tem controle dessas coisas. Você percebe que você tentar resolver alguma coisa que está lá no futuro, que não existe ainda, ou tentar resolver alguma coisa que aconteceu no passado, que você não pode mudar, você vê que não tem solução. Você vai ficar doente. Talvez a gente esteja cansado também em alguns casos, não por andar demais, mas porque por alguma razão a gente sempre está escolhendo o caminho errado. É aquele caminho mais curto, o caminho mais rápido, não necessariamente o caminho que tem mais valor para a sua vida. Talvez você seguir por um caminho mais tortuoso, talvez traga a experiência que vai moldar seu futuro, e é justamente isso que você precisa para alavancar, para você começar a ter mais sucesso na vida. As coisas que às vezes te desgastam mais são as que mais te dão prazer. Se você comprou uma moto que você levou muito tempo para conseguir dinheiro, você com certeza vai dar mais valor. Se você demorou muitos anos para pagar, você vai dar valor naquilo. E esse é um caminho mais longo. Talvez aquele caminho mais curto que fosse você ganhar essa moto de alguém, iria vir fácil, pelo um caminho mais curto, mas talvez você não daria tanto valor. E é justamente esse caminho mais longo, nessas dificuldades, que você aprende, que você amadurece. Então você não pode reclamar dos caminhos longos que aparecem na sua vida. Talvez você tenha que agradecer, porque isso vai moldar o jeito que você é. Talvez agora você não dê valor, mas lá na frente você vai conseguir ver tudo que isso enriqueceu na sua vida. Talvez aquele caminho mais longo de você pegar ônibus todo dia, sofrer para chegar no trabalho, talvez seja essa dificuldade que te fez ser mais forte, que te ser resiliente. Então eu acredito que tudo tem um ponto positivo, tem um lado positivo que você pode enxergar para te ensinar alguma coisa. E aquela viagem, aquele caminho mais longo, me fez amadurecer, enriqueceu minha vida, me fez mais feliz. E nunca é sobre a moto, não é sobre ter a moto, mas é sobre o que andar de moto proporciona para a sua vida, para o seu corpo e para a sua mente. E é isso que vale a pena viver.